Nós falamos na catequese passada a respeito dos motivos do Verbo ter se feito carne. Et verbum caro factum est, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos os vários motivos. O primeiro foi para a nossa salvação. Para a nossa salvação ele desceu do céu. Também para Deus se mostrar a nós de modo visível, mostrar o homem novo que Ele quer, de cada um de nós, o novo Adão. Por isso seu Filho Jesus, Ele é em tudo igual a nós, menos no pecado. Então nos mostra como é que nós devemos viver. Também mostrar a sua misericórdia, nos mostrar a sua acolhida. Deus vem a nós, mostra aí o seu amor. Agora, como foi que Ele se fez homem? Vimos primeiro o porquê. Então, o credo de Nicéia diz: foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, ou da Virgem Maria. E vamos falar então um pouquinho sobre isso hoje. Primeiro, Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Por que se diz que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo? Porque é claro que quando foi para haver o grande milagre, aí podemos dizer, da concepção virginal de Jesus em Maria, sem o concurso do homem, sim, foi só Maria, o normal seria ter um homem, mas aí foi uma concepção milagrosa e virginal. Porque se atribui ao Espírito Santo, se todas as obras que existem fora da Trindade são obras e a Trindade faz, uma não faz sem a outra. Quem fez o milagre foi Deus, mas por que se atribui ao Espírito Santo? Atribui-se ao Espírito Santo porque a obra da encarnação é obra do amor de Deus, e as obras do amor de Deus atribuem sempre por apropriação ao Espírito Santo. Por apropriação, as obras de poder se atribuem ao Pai. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas não é só o Pai que é todo-poderoso. Todo-poderoso é Deus. Mas as obras de poder se atribuem ao Pai. Chama-se por apropriação. As obras de sabedoria atribuem-se ao Filho. Porque o Filho é o Verbo de Deus, né? É a imagem do Deus invisível, nos diz São Paulo, né? É o Logos, o Verbo, né? A palavra. Deus, conhecendo-se a si mesmo, gera uma imagem sua, e essa imagem de Deus, gerada pelo Pai, é o Filho. Então as obras de sabedoria atribuem-se ao Filho. Ele é o mestre que ensina, né? Mas depois ele diz: tudo que eu ensino eu aprendi do Pai, ouvi do Pai, né? Ele é Deus com o Pai. As obras de amor atribuem-se ao Espírito Santo por apropriação, porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Então nós temos que entender a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas. Todas três têm a mesma natureza divina, têm o mesmo poder, a mesma sabedoria. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, para nós, por apropriação, o termo é esse, as obras de poder se atribuem ao Pai, de sabedoria ao Filho, de amor ao Espírito Santo. E a obra da encarnação é uma obra para a salvação e para a santificação, que é uma obra do amor de Deus, por isso se atribui ao Espírito Santo. É por isso que o credo nos diz: foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então a concepção de Jesus é uma obra do amor de Deus para conosco. Entenderam? Com a concepção, e ela acontece exatamente ali no momento da encarnação, o anjo anunciou a Maria. Maria recebe a visita do anjo, o anjo diz: ave cheia de graça, ou uma tradição mais tradicional,
alegra-te, ó cheia de graça, porque na verdade era a alegria que vinha para a humanidade. Estava-se ali, naquele quadro belíssimo da Anunciação. A gente vê aí vários quadros, Fra Angélico nos dá aí alguns exemplos bonitos, né? Da Anunciação ou da Encarnação. Naquele momento ali nós vemos uma mulher, em geral de joelhos ou inclinada, vemos um anjo e vemos aí um movimento, né? Essa mulher e do anjo expressando um diálogo. Era uma nova era que estava começando ali, era uma nova humanidade que estava começando ali. Aquele quadro de Maria, humilde, mostrando ali a sua humildade, né? E o anjo nos faz um paralelo com aquele mesmo diálogo que aconteceu no Éden, no paraíso, em que ali estava também uma mulher, Eva, que também era mãe de todos os viventes. Eva significa isso, que ali também estava travando um diálogo com outro anjo, que era o diabo, estava lá, na serpente. Dois diálogos, um de perdição, outro de salvação. Então, quando houve o diálogo de perdição, foi um diálogo que foi para provocar o orgulho dessa mulher. Se comerdes o fruto, sereis deuses. Essa é a grande tentação do ser humano, ser Deus. E todos os pecados nossos e todos os pecados da humanidade provêm exatamente desta grande tentação do homem querer ser Deus. Se comerdes o fruto, sereis deuses, conhecedores do bem e do mal, ou seja, acima do bem e do mal, podendo fazer para si as próprias leis, não tendo que obedecer. A obediência só seria a si próprio, a sua própria vontade. Se pudéssemos dar um nome àquele fruto, não seria o fruto da maçã, coitadinha da maçã, tão gostosa, né? Mas seria o fruto da liberdade. Mas a liberdade entendida no sentido falso. Liberdade no sentido de poder fazer o que quer. Isto não é liberdade. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu só posso fazer o que é bom, o que é correto. Porque a liberdade que me leva a fazer o que é errado é um abuso da liberdade. Porque eu não tenho liberdade de pecar. Não tenho liberdade para ofender a Deus, não tenho liberdade para me matar, para fazer algo ruim, para prejudicar alguém. Mas a tentação do demônio foi: você vai ser livre, e Deus sabe que você vai ser livre se você comer esse fruto. Por isso Deus impediu que você comesse esse fruto. Foi um engano, é mentira. O demônio é mentiroso, mas ele sempre vem como um anjo de luz, como quem está querendo fazer um bem. Que nada, Eva. Deus sabe muito bem que se vocês comerem o fruto, vocês serão Deus. Vocês não vão morrer, não. Porque foi isso que Eva disse para a serpente. Ele vem assim como uma coisa boa. E Eva olha a fruta e acha que a fruta é gostosa. Não sei como é que ela sentiu que era gostosa olhando, né? A gente não sabe se é gostoso olhando, né? Mas ela achou que era boa ao paladar. O comer foi fruto do engano, mas houve um abuso da liberdade humana. Então aí nós temos em Eva orgulho, temos em Eva desobediência. São Tomás acrescenta, temos em Eva gula, né? Muito bem. Agora vamos olhar, logo Deus então vai fazer as maldições aí, né? Maldição à mulher, ficarás sujeitas a teu marido, darás à luz com dores. Depois faz a maldição ao homem, comerás o pão com o suor do teu rosto, a terra só te produzirá espinhos e abrolhos.
voltarás ao pó da terra, quer dizer, vais morrer. Queria ser Deus, agora você vê o que você é, você não é nada. Subiu tanto, né? Eu te elevei, você quis ser Deus, agora você vai ver quem você é. O homem perdeu aí a graça santificante, perdeu aquelas virtudes que a gente chama, aqueles dons préternaturais, são próprios dos anjos, e a natureza, que é própria do homem, ficou doente, ficou decaída, ficou corrompida, doente. Não é má, Deus não faz nada de mal, mas é doente. Nós temos uma natureza doente. Esse foi o fruto do pecado, né? E que caracteriza aí o pecado de Eva. E Deus então vai amaldiçoar a serpente. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e ela te esmagará a cabeça, ipsa conteret, como diz lá São Jerônimo, ipsa conteret, e ela te esmagará a cabeça, e tu procurarás armar ciladas, insidiaberis, armarás ciladas ao seu calcanhar, ao calcanhar da mulher. Esse trecho que está lá em Gênesis 3,15, ele é chamado de proto-evangelho, quer dizer, o primeiro evangelho, e já mostra aí, logo depois do pecado, o exercício da misericórdia de Deus, que quer salvar o homem. E Deus, na sua economia de salvação e no seu amor, Deus vai fazer o mesmo quadro agora. O mesmo quadro do paraíso vai fazer ao inverso. Temos uma mulher como Eva. Temos um anjo que é anjo também, como o demônio é anjo. Só que agora vemos, foi o anjo, aí pegamos São Lucas, que certamente ouviu a narração da própria Virgem Maria. Foi o anjo Gabriel. Gabriel significa fortaleza de Deus. Foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, portanto é o mensageiro, não vai por conta própria como foi o diabo lá, enviado por Deus, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, pequenininha. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Há uma cidade da Galileia chamada Nazaré, há uma virgem que se chamava, casada com um homem, desposada com um varão que se chamava José, e o nome da virgem era Maria. Então já fez aí o quadro. Agora vamos ver o diálogo. O quadro lá perto da árvore estava pronto, agora, e depois houve um diálogo. Agora um outro diálogo. O anjo então, dirigindo-se a Maria, diz: alegra-te, cheia de graça. Dominus tecum, o Senhor é contigo. Ele vem em nome de Deus, quer dizer, é Deus que está falando para ela. A saudação do anjo a Maria é a saudação de Deus a Maria pelo anjo. O anjo, ele é mensageiro, ele não escreve a mensagem, ele transmite a mensagem. Angelos, mensageiro. De modo que a saudação a Maria é a saudação de Deus. Alegra-te, cheia de graça. Aí quando a gente vê os protestantes não quererem rezar Ave Maria, a gente fica preocupado, né? Vocês estão indo contra o próprio Deus. Ele que saudou Maria pelo anjo. Dominus tecum, o Senhor é contigo. E é interessante que o Senhor já estava com ela, mesmo ali. Antes mesmo dela dizer alguma coisa, o anjo já estava, Deus já estava ali. O Senhor é contigo, Dominus tecum. É claro que ela já estava ali na graça, Dominus tecum. Ela então, um pouco perturbada, o que significava aquela saudação, o anjo diz: não tenhas medo, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Achaste graça. Achar graça significa que tens a graça e correspondeste à graça. Porque às vezes a gente recebe a graça
e não corresponde à graça. Achaste graça, ou seja, recebeste a graça, e ela não tinha dito sim ainda, hein? Já estava ali cheia de graça, graça plena, não cabia mais nada. Esse copo aqui não está pleno de água, ele vai ficar pleno quando eu encher de água, a ponto de se colocar uma gota, transborda, aí ele está cheio. Isso eu digo, graça plena, porque tinha tantas graças e estava plena, não cabia mais. Mesmo assim, achaste graça diante de Deus, então ela corresponde à graça, e porque corresponde, Deus dá mais graças. Achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho. E o anjo vai dizendo como é esse filho. Então notem, esse filho é fruto de Maria. Darás à luz um filho. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Filho de Deus. Imagine Maria, daquele modo ali, Filho de Deus, Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus, e é interessante que quando diz ele será chamado, ser chamado significa ele é chamado José, ele é o José. É quando diz ele é chamado Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Então ele é também filho do homem. Então vocês já veem aí que este menino, ele será filho de Deus e filho do homem. Portanto, já anuncia a Maria as duas naturezas em Jesus: natureza divina, filha do Altíssimo; natureza humana, seu pai Davi. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então esse menino, ele será filho de Deus, filho do homem, e será rei. E o seu reino não terá fim, um reino eterno. Imagina aquela menina de 12, 13 anos, porque a menina se casava nessa idade, 12, 13 anos, depois que ela se tornava mocinha, vinha a primeira menstruação, já logo casava, já arrumava lá o casamento. Havia um rapaz, as famílias já acertavam ali, e ele ia cuidar da vida para arrumar a casa, arrumar as coisas. Depois faziam a festa, os dois aí vinha na festa, as famílias se juntavam para a festa, tudo pronto. Depois de um certo tempo, vinha depois o rapaz. Havia lá uma tenda normalmente, a moça era preparada pelas mulheres, ela não sabia de nada o que ia acontecer, também diziam rapidamente: vai chegar um homem, vai fazer isso ou isso. Se fosse de uma classe, fosse os ortodoxos, os judeus ortodoxos, eles cobriam o rosto da menina, os menos ortodoxos não cobriam, ela via, simplesmente ele entrava, ela recebia um lenço ou um pequeno lençol, para fazer a sua higiene logo depois do ato. Ela não sabia exatamente do que se tratava, só dizia: vai fazer isso. Ele entrava na tenda e o povo está lá fora esperando. Entrava na tenda e acontecia o ato ali, muitas vezes até de modo violento, sem nada, e acontecia. Ela pegava o lenço, se enxugava, ele pegava o lenço, ia para fora da tenda, mostrava, e o povo gritava: ei! Aí começava a festa, e beber e comer, etc, etc, etc. Era assim em todas as famílias. Esse era o costume dos judeus. No tempo de Jesus era assim. Vocês agora entendem por que Deus não ia querer que o seu filho fosse concebido numa situação como essa, desse jeito? Num ato até de violência.
Então Maria sabia o normal, que uma mulher e um homem se unem para conceber. Por isso ela pergunta: eu não conheço o varão. Então eles estavam ainda nessa fase, eles não estavam ainda convivendo, porque só depois desse ato que consumava o matrimônio que os dois iam ter a festa lá, todo mundo pulando, dançando, e eles iam conviver, mas já estavam casados, não estavam ainda consumados, mas estavam casados. Eles estavam nesse tempo. Maria então concebe antes de ficarem juntos. E se Maria diz: eu não conheço o varão, é sinal que ela pretendia não conhecer. Já havia aí uma promessa ou um voto de não conhecer, porque conhecer significa ter a intimidade. Bom, é nesse período que o anjo aparece. Segundo a tradição oriental, o anjo apareceu 2 vezes, uma lá no poço, no centro de Nazaré, e outra lá na casa de Maria, precisamente no quarto de Maria. O fato é que ali por isso ela pergunta, e a gente entende a dúvida dela: como se fará isso? E o anjo então diz a ela: o Espírito Santo virá sobre ti, fique tranquila, a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, a sombra do Espírito Santo. E ela entendia bem o que significava a sombra, que é a sombra que conduz o povo no deserto, o Espírito que conduz, né? E o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Pronto, resolvido. E ela então, tranquila, diz: eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor, o termo foi esse, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Portanto, ali naquele momento nós temos a criação, uma nova criação do ser humano, a nova humanidade, que vai fazer um contraponto com a primeira de Eva, que diz sim à serpente e come o fruto para ser Deus. Então vemos em Eva, como eu repetindo, orgulho, desobediência. Vemos em Maria humildade, e vemos submissão, obediência, e também penitência, sacrifício. Aí começa a nova humanidade. Então se realiza ali naquele momento da anunciação o cumprimento daquela promessa que Deus tinha feito lá no Gênesis: por inimizades, ou seja, irreconciliáveis, entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente, que enganaste Eva, e a mulher, e ela, a mulher, te esmagará a cabeça, e tu procurarás armar ciladas a seu calcanhar. A missão do Espírito Santo, então, aí, unida sempre à missão do Filho. Nós dizemos no credo: o Espírito Santo é Dominum et vivificante, aquele que é Senhor e dá a vida, é enviado para santificar o ventre puríssimo de Maria e ali fecundar Maria pelo poder divino, fazendo com que ela concebesse o Filho eterno do Pai, numa humanidade originada dela e também do próprio Espírito Santo. E nós vemos aí uma espécie de recriação do homem, a humanidade em Maria. Tendo concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho de Deus, ele é o Cristo. E por que nós o chamamos de Cristo? Cristo, que é o mesmo que Messias, significa o ungido, vem de Christos, no grego, o ungido. Porque ele é Jesus. Jesus, pela sua missão, ele é o Salvador. Mas ele é o Cristo, ou seja, o ungido, porque ele é o ungido por excelência. Cristo foi ungido com uma unção física, como nós somos ungidos no batismo, na crisma. Eu fui ungido na ordenação. Não, ele foi ungido por uma unção espiritual, a unção do próprio Espírito Santo. Mas porque ele foi ungido, ele é o ungido por excelência, o Cristo ungido. Porque ungiam-se naqueles tempos os sacerdotes, os profetas e os reis.
Então Jesus é o Cristo porque Ele é o profeta por excelência, Ele é o sacerdote por excelência e Ele é o Rei. Não foi ungido com a unção corporal, mas foi ungido pelo Espírito Santo. Ele é o sacerdote, profeta e Rei. Por isso Ele é o Cristo. Daí nós entendemos quando Pedro diz a Jesus: Tu és o Cristo, o ungido, o Messias, Filho de Deus vivo. E exatamente, Jesus disse, foi o Pai que te revelou isso, que eu sou o ungido, que eu sou sacerdote, profeta e Rei. É o tríplice munus, digamos, que Jesus passa para a igreja, o poder de governar, de reger, santificar e ensinar. É sacerdote que santifica, é profeta que ensina e é rei que governa. E esse tríplice poder está na igreja, está no Papa como pessoa, está no bispo como sucessor dos apóstolos, está no sacerdote como cooperador do bispo. E, num certo sentido, está em cada um de nós pelo batismo, porque fomos ungidos também. Mas tudo vem exatamente dessa unção de Cristo. Quando que Cristo foi ungido como sacerdote? Quando é que foi a ordenação sacerdotal de Cristo? Foi na concepção, foi ali. É ali que ele se tornou sacerdote, na própria concepção. Ele é o sacerdote, é o rei ali, na concepção. Novo homem, novo Adão, e é o rei ali, e é o profeta, o mestre ali. Depois vai desenvolver isso na sua vida pública e hoje através da igreja. Depois ele vai só desenvolver isso e vai manifestando. Ele se manifesta aos pastores, aos reis magos, a João Batista, aos discípulos. Toda a vida de Cristo é manifestação, portanto, dessa unção do Espírito Santo nele. Essa manifestação do Cristo como tal, sacerdote, profeta e rei. O mistério ou os mistérios de Maria estão intimamente ligados, pois, aos mistérios de Jesus. Não pode ter um sem o outro. Não pode ter um Cristo sem Maria, exatamente porque os mistérios estão unidos, formando, digamos, um mistério só. Podemos dizer que a Trindade habita em Maria. Nós dizemos em igreja, templo e sacrário da Santíssima Trindade, né? Então, todo o mistério cristológico está imbuído dos mistérios de Maria. E por que dizemos mistérios de Maria? Por causa dos privilégios dela. Então nós dissemos, nasceu de Maria Virgem ou nasceu da Virgem Maria. O que é que a igreja diz a respeito de Maria? Primeiro que ela foi predestinada, já desde o início. O livro da sabedoria fala, aplicando a Maria com relação à sabedoria, o Senhor me conheceu desde o princípio dos seus caminhos, quando não havia ainda criado o globo da terra, eu ficava lá, etc. Mostra quando eu não tinha feito os astros, não tinha feito as águas, eu ficava lá, depois brincando com o globo da terra. Agora, filhos meus, ouvi-me. Isso que se refere à sabedoria. A igreja aplica isso por acomodação a Maria, porque Maria estava predestinada desde toda a eternidade. Porque Deus é eterno, é claro que Deus não resolveu de uma hora para outra criar uma mulher, é claro que não, porque Deus é eterno, a sabedoria é eterna. Mas a Maria já estava predestinada a ser a mãe de Deus, para dela se formar o corpo com a sua cooperação, porque é importante dizer que Maria cooperou, e foi uma cooperação livre. Maria não foi obrigada a ser mãe de Cristo, ela quis ser, porque ela coopera com a obra da salvação, de modo que aí a gente vê em Maria o mérito, não só o mérito de Cristo, também, claro que o mérito antecipado de Cristo, fez com que Maria fosse concebida sem a mancha do pecado original, mas nós vemos em Maria aí uma cooperação dela. Eis aqui a serva do Senhor, ela obedece, ao contrário de Eva, ela atua, ela não fica na passiva. Maria é ativa na obra da redenção. Ela não é um instrumento morto que o Pai vai lá e usa.
Não, o pai pede a ela a cooperação. Achaste graça diante de Deus, conceberás tal. Ela pergunta da sua dúvida, o anjo responde e ela diz: tá bom, eu aceito. Eis aqui a escrava do Senhor, para obedecer. Então essa obediência é uma obediência racional, uma obediência de entrega, uma obediência de amor, uma obediência livre. Então ela coopera na obra da salvação, na obra da encarnação e depois na obra da salvação. Aquela jovenzinha interessante, filha de Israel, jovenzinha, novinha, de lá de Nazaré, virgem, né? Virgem e noiva, né? De um homem da casa de Davi, né? E ela então diz o seu sim. Então, assim como uma mulher contribuiu para a morte, agora uma outra mulher contribui para a vida, e a Maria. Durante toda a história, a gente vai ver a história da salvação, a gente vai vendo aí algumas figuras de Maria. Vemos, por exemplo, uma Judite, e vai lá e corta a cabeça de Holofernes, figura de Maria que esmaga a cabeça da serpente. Vemos uma Esther que se prostra diante do rei para salvar o seu povo, assim também Maria. Vemos uma Rebeca que vai lá e cuida de Jacó e faz com que Jacó receba a bênção, figura de Maria que cuida dos seus filhos. A gente vai vendo na história, e depois as profecias vão mostrando. Peguemos o exemplo lá de Isaías: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Este é o grande sinal que Deus vai dar, da grande vitória, da grande aliança que Ele vai fazer com a humanidade. Uma virgem conceberá e dará à luz. Se a gente for fazer uma análise desse texto, a gente vai ver: uma virgem conceberá e dará à luz, né? Lembrando dos meus tempos de professor de português, quantas orações eu tenho? 2. Qual é a primeira? Uma virgem conceberá. Qual é a segunda? Dará à luz, certo? Qual é o sujeito da primeira? A virgem. Qual é o sujeito da segunda? A virgem. Então uma virgem conceberá e uma virgem, essa mesma, dará à luz. Então vemos que Maria é virgem concebendo e é virgem dando à luz. Daí a igreja pega Maria virgem antes do parto e virgem durante o parto. E se é virgem durante o parto, é virgem também depois do parto. Olha aí que bonito, a virgindade perpétua de Maria aí já nos seus indícios bíblicos. Bonito isso. Por isso que diz São Lucas, e o nome da virgem era Maria, para mostrar que aquela era a virgem. Mas vamos ouvir também Jesus falando, né, quando está lá em Caná da Galileia. Maria vai a ele e diz: eles não têm mais vinho. Qual é a resposta de Jesus? Mulher, o que há entre mim e ti ainda não chegou a minha hora. Então, mulher, que importa isso a nós? Não chegou a minha hora. Mas ele começa usando a palavra mulher. Quando nós chegamos lá no Calvário, Jesus, se dirigindo à sua mãe, diz: mulher, eis o teu filho. Aí a gente volta ao Gênesis e ouve Deus falando para a serpente: porém inimizades entre ti e a mulher, e a mulher te esmagará a cabeça. Então nós vemos aí o Espírito Santo dizer que Maria é essa mulher, e Jesus diz: é a mulher, essa mulher esmaga a cabeça. Daí nós vemos a predestinação de Maria. E porque Maria, ela foi escolhida, predestinada e escolhida, e livremente aceitou ser a mãe de Deus, feito homem, nós vemos Deus cumular Maria de todas as graças e de todos os bens e de privilégios especiais. E é claro que quando a gente vai fazer uma casa, a gente vai colocar alguém numa casa, a gente prepara a casa antes.
né? Se eu quero fazer um hospital, eu tenho que preparar uma casa adaptada a um hospital, instalação hidráulica, elétrica e etc, etc. Ali vai ter tal aparelho, ali tal aparelho, ali tal, ali... Tem que adaptar, senão vou ter que quebrar tudo quando for instalar um hospital. Eu quero fazer uma escola diferente, preparar lá as salas de aula. Fazer uma igreja é diferente, não vou fazer uma igreja como se faz um hospital, embora a gente funcione como hospital, porque tanta gente doente a gente atende, mas do ponto de vista moral, espiritual, né? Mas é diferente. Deus foi fazer uma mulher para ser a mãe do Salvador. Tem que ser diferente, né? Tem que ser uma casa diferente. Por isso que a igreja chama de casa de Davi. Diferente, a casa do rei. Não fala na ladainha? Casa de Davi, porque Maria é a casa do rei Jesus. Casa de ouro, porque Domus Aurea, né? Ouro é o sinal, é o símbolo da caridade. Ouro é símbolo da caridade. Casa de ouro é a casa do amor, casa da caridade. Então tem que ser alguém especial. Por isso todos os privilégios que Maria tem antes mesmo dela conceber. E todos esses privilégios são por quê? Por causa do privilégio primeiro, que é a maternidade divina. Maria é mãe de Deus. Isso a gente já viu aqui, né? Maria como mãe de Deus. Então essa casa é especial. E como é essa casa? Imagine, por exemplo, a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança no Antigo Testamento, que era uma caixa de madeira. Uma caixa de madeira, né? Nossos marceneiros aí fazem uma caixa de madeira bonita, né? Um andor, por exemplo, uma caixa de madeira, né? Depois aquela caixa de madeira tinha lá 2 anjos, simbolizavam a adoração, né? Os anjos de ouro, né? 2 querubins. Dentro daquela arca tinha lá as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e era dali que Deus falava ao seu povo, né? Levava aquela caixa, aquela arca numa guerra, o povo vencia. Quando os inimigos quiseram destruir o povo, roubaram a arca, porque sabiam que ali tinha um símbolo especial para o povo hebreu. Portanto, a Arca da Aliança era algo especial, né? Simbólico, mas especial. Agora nós vamos ver, o Filho de Deus vem. Quer dizer, essa arca tem que ser mais especial ainda. E se todo respeito e privilégio tinha para a arca antiga de madeira, imagina para essa que agora é uma pessoa. É uma arca que é o ser humano, corpo e alma. Tem que ser bem preparado. Essa predestinação de Maria, para ela ser a mãe de Deus, deu para ela vários privilégios. O primeiro privilégio, a Imaculada Conceição. O primeiro privilégio de Maria. O segundo privilégio, a sua virgindade perpétua. Terceiro privilégio, Maria, ela foi assunta ao céu. Um quarto privilégio, Maria participa da obra da redenção, é corredentora. E o quinto privilégio, que é o primeiro de todos, Maria, a mãe de Deus. São os 5 privilégios marianos. E aí a gente louva Maria, honra Maria, bate palmas para Maria, se consagra a Maria. Evidentemente essa consagração é a Deus pelas mãos de Maria, por esses grandes privilégios que Nossa Senhora tem. E temos que honrá-la por isso. Honrá-la. Só que nós somos filhos. E como filhos de Maria, nós somos uns pidões. Somos pidões porque precisamos. Veja, às vezes a pessoa vê o padre na rua, não ia pedir nada para ninguém, mas vê o padre logo pedir: padre, só me ajuda aqui. Nem sabia que ia ter um padre. Passou o padre de batina, já lembra de pedir alguma coisa, né? Nós somos assim com a Nossa Senhora, somos pidões. Chega para Maria, quando vai falar com ela: eu te honro, eu te ouvo mais, me ajuda aqui, me ajuda ali e tal. A Ave Maria é isso.
A primeira parte da Ave Maria é o louvor aos privilégios dela. A segunda parte é pedir. Rogai por nós, pecadores, agora. Por isso, a Ave Maria é uma oração de Maria muito completa. A gente louva, honra e pede. Porque Maria, pelo fato dela ser mãe, ela está junto a seu divino Filho e ela intercede por nós. Então, essa é outra característica de Maria. Mas ela faz uma coisa para nós, né? Como ela está diante de seu Filho, está diante de nós, ela olha para nós e diz: faça tudo aquilo que Ele vos disser. Então Maria passa a ser para nós um modelo. Quer ser paciente? Olha Maria. Quer ser humilde? Olha Maria. Quer ser puro? Olha Maria e pede a ela. Quer ser honesto, fiel? Olha Maria. Quer segurar a língua? Olha Maria. Ela falou pouco, mas falou muito falando pouco. E quer ser humilde? Olha Maria. Então Maria é para nós não só aquela privilegiada a quem nós devemos honrar, e honrando Maria honramos o seu Filho, mas Maria é aquela que é para nós modelo de todas as virtudes. Os santos em geral se destacam por virtudes particulares. Você vê um santo, por exemplo, que se destaca pela penitência. Pega lá um Santo Padre Pio, quanta penitência, meu Deus. Um São Bento, quanta penitência. Um São Francisco, quanta penitência. Outro se destaca pela pobreza, outro pela humildade, embora todos tenham todas, mas se destacam ali. Outra pela caridade para com o próximo, né? E assim cada um se destaca. Outro pelo silêncio, outro pela abnegação, outro pela oração, Cada um se destaca numa virtude, né? Quando fala no processo de canonização, a gente fala das virtudes heróicas, né? Ele praticou aquela virtude a um grau diferente do comum, aquela virtude ou aquelas virtudes. Em Maria, Maria se destaca por todas. Então, como diz São Luís Maria Grignion de Montfort, você pode juntar a santidade de todos os santos, não vai dar a santidade de Maria. Maria é a santa de todos, mais santa que todos os santos juntos, porque Maria se destaca por todas as virtudes. E como se destaca por todas as virtudes, Maria se torna a nossa escola de virtudes. Quer ser santo? Entra na escola de Maria. Então Maria é para nós a privilegiada, a quem devemos honrar. Maria é aquela que intercede, a quem devemos pedir, podemos pedir. E Maria é aquela escola onde nós podemos aprender. Essa é a grandeza de Maria. Então, quando o credo fala: e concebeu pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, é para nos mostrar, nos apontar para essa mulher e a importância dela na história da nossa salvação e a importância dela na nossa vida espiritual e de católicos no dia a dia. Então, a doutrina da Igreja é muito clara nesse sentido, e Maria faz parte da nossa vida hoje como católicos, né? Ela vive conosco, né? Ela está conosco na nossa vida de católicos, seja intercedendo, seja na sua glória, né? Seja como mãe que nos ensina, que nos acolhe e nos ensina como servir melhor a Deus e como imitar o seu Filho. São Luís Maria Grignion de Montfort usa uma comparação muito bonita. Ela diz que Maria é a forma onde se formam os verdadeiros cristãos. Ela vai formando, né? É uma coisa muito bonita, porque em nós, Deus olha para nós e vê ali o homem querido por Ele, só que deformado. Imagina às vezes Michelangelo, quando vai lá a Carrara, escolher uma pedra para fazer lá uma imagem, por exemplo, de Moisés ou da Pietà. Ele escolhe aquela pedra, a imagem está ali. Ninguém vê a imagem, um pedaço de pedra, vê uma pedra imensa. Ele diz: está escondida ali, eu vou tirar. E vai debastando até aparecer a imagem. Maria é essa grande artista que vai, com a sua virtude, com a sua graça, vai debastando.
de vez em quando dá uns tapas em nós, porque na pedra você tem que bater, tem que lixar, né? Então ninguém pensa que vai ser santo se não precisar levar umas tapinhas, ou então se não precisar bater um pouquinho para tirar, mas o santo está ali dentro. E Maria de São Luís é essa forma que com a sua intercessão vai trabalhando em nós, para nos formar a imagem do seu Filho Jesus. Bom, então é essa catequese que eu gostaria de dar para vocês hoje, e para vocês alimentar em vocês esse grande amor a Maria Santíssima. É sinal de predestinação ser devoto de Maria, né? Santo Efrem dizia, né? Deus juntou todas as águas e fez o mar, e juntou todas as graças e fez Maria. São Bernardo era um grande poeta, né? Ele tem uma poesia sobre Maria muito bonita, né? Ele fala: em todos os momentos recorre a Maria, chama Maria, né? Se a tua nave está afundando, chama Maria. Se vem a tentação, grita por Maria. E Maria, e ela vem socorrer.